Tudo bem? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? O nariz está onde? Ah? É, cumprimentar o meu avô também. Ok. Sim? Que é para conseguir. Tá bom? Tá. Aí mesmo. Tá bom assim. O microfone tá bem? Nos laterais, não quero ver ninguém, nos laterais. Nos laterais, não quero ver ninguém. Podemos avançar? O que o levou a sair do país? O que me levou a sair do país? Sim. Bem, basicamente são 3 razões. A primeira foi um convite que recebi do Conselho da SADC das ONGs, uma espécie de um fórum das ONG da SADC. Tínhamos 3 dias de um trabalho relativamente à cooperação que eles estão a pedir a titulares de órgãos públicos, mas também políticos, influentes na nível da SADC, que é para fortificar a atividade deles. Esse é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com a visita, portanto, o convite que eu tive do antigo presidente de Botsuana, Ian Khama, que era para termos uma conversa que foi, para mim, uma das coisas mais espetaculares que eu já vivenciei enquanto pessoa, não é? Porquê? E a terceira, falta a terceira. Então a terceira questão tinha a ver com uma parceria que nós fizemos com a mídia, um canal de mídia global que estava no Botsuana e que está neste momento a fazer alguns acordos informais com determinadas figuras que eles acham que querem ter informação privilegiada. Então, basicamente, foi isto que me levou a sair do país. Então, o Venâncio Milhões nunca chegou a fugir do país? Não, de forma nenhuma, porque tu sabes que no dia 9 de janeiro, e eu já vou responder a tua, senão vai ficar ciumento. Dia 9 de janeiro, quando eu cá cheguei, eu disse que tinha 3... tá bem, dia 9 de janeiro, quando eu aqui cheguei, eu tinha definido os 3 objetivos que me levaram a voltar ao país. E um deles, né, o principal objetivo, era estar à disposição exatamente da justiça, porque eu sabia que haviam vários comunicados da PGR que diziam que haviam processos que corriam contra mim, apesar de eu nunca ter sido notificado sobre os mesmos. Então eu dizia que eu estava aqui presente, que para enfrentar a justiça, responder por tudo que for acusado. A segunda razão era mostrar a minha disponibilidade para a mesa do diálogo, que diziam que eu não podia participar porque eu estava fora, que era impossível. E o terceiro era exatamente também estar próximo do meu povo. Como vocês sabem, estamos numa fase que estão a acontecer muitos sequestros, muitos assassinatos, incluindo até valas comuns, que provei isso. Fiz uma viagem para Tete que diziam que não existiam valas comuns e nós provamos isso. Então estou aqui, perto do meu povo, que está sendo massacrado, está a acontecer um genocídio verdadeiro aqui em Moçambique, então não fazia sentido eu estar distante quando estivesse a acontecer esse massacre, esse assassino. Então não havia razões, respondendo à tua questão mais diretamente, não havia razões nenhumas para fugir, não é? Não há razões absolutamente nenhumas para fugir. Então, aconteceram mais 2 assassinatos esse fim de semana? Sim, há 2 assassinatos que aconteceram em Macinga, e coisa curiosa é que esses 2 assassinatos, eles têm 2 precedentes interessantes. O primeiro precedente foi em Pemba, em que o Daniel Chapo, presidente colocado pela UIR e pelo Conselho Constitucional, ele fez uma afirmação de que ia combater as manifestações, mesmo que fosse necessário jorrar sangue. E isto parecia alguma coisa dita ocasionalmente, ou naquela circunstância, mas isto depois tem reflexos, tem consequências concretas. E uma das consequências concretas disso foi exatamente em Macinga. Curiosamente, há um vídeo que se tornou viral ainda há dias, que mostra um chefe de quarteirão a falar com a polícia, a dizer que conhecia as pessoas que eram responsáveis pelas manifestações.
e que estava ali todo furioso porque a polícia deveria agir e que ele estava disponível a mostrar essas pessoas. E no dia seguinte, exatamente os meus colaboradores em Massinga foram assassinados. Portanto, há uma relação de causa e efeito aqui muito grande. Também não é só este caso. Dia 5 de março também, quando nós estivemos a fazer a nossa marcha de celebração, que não é uma marcha de celebração, não tinha nada a ver com distúrbios, como tu sabes. Aliás, já fizemos a mesma em vários sítios. Fizemos em Tete, fizemos em Gaza, fizemos em Inhambane, fizemos na cidade de Maputo, já chegamos a fazer, fizemos na província de Maputo, várias marchas de celebração, nunca houve problemas absolutamente nenhuns. No dia 5 de março, como reflexo dessa expressão, que posso dizer, dessa instrução de alguém que se intitulou chefe de Estado, de que de fato devia-se começar a jurar sangue, e queria-se jurar também o sangue do Venâncio. Mas estou aqui, estou disponível para tudo o que for consequências de defender esse povo e lutar por esse povo. Amanhã vai a Procuradoria. Agora vou responder aqui. Sobre a PGR, como é que vai? Sobre a PGR, né? É a mesma pergunta, né? Vocês os quatro querem. Não, o que eu espero da audição de amanhã, para dizer a verdade, as minhas expectativas não são assim tão grandes, né? As minhas expectativas não são assim tão grandes em termos de se mostrar que estou perante uma instituição que tem como competência salvaguardar a natureza de um Estado de Direito e democrático. E digo isto por quê? Digo isto por uma razão muito simples. Nós temos vários processos que nós pessoalmente, e eu pessoalmente submeti à PGR. Ainda no período da pré-campanha, em agosto de 2024, eu sofri um atentado em Zavala, em Inhambane, em Kisico. E nós submetemos a uma queixa-crime no mesmo dia em que estava o procurador de Kisico. Este caso, passado mais de 6 meses, não tem desfecho. E tínhamos todos os elementos lá. O indivíduo que atentou contra a minha vida foi imobilizado, trazia uma arma de 9 milímetros e tinha 15 balas na câmara. O que foi feito pelo comandante, o comando distrital de Kisico, foi abrir a porta e permitir que aquele indivíduo fugisse. E até hoje, esse caso não tem desfecho nenhum. Segundo caso que nós tivemos, um pouco antes da campanha iniciar, nós submetemos uma denúncia à PGR de uso de bens públicos por um dos candidatos. Usou o avião presidencial, usou as viaturas que estavam alocadas ao Ministério da Educação, eu vi isso, indicamos os locais, usou inclusivamente a militares da Casa Militar, usou várias viaturas do Ministério da Saúde, incluindo viaturas das Forças de Defesa e Segurança numa pré-campanha de um partido. Este caso foi submetido, passam mais de 6 meses, não há notificação absolutamente nenhuma e de ninguém. Estamos aqui. E uma coisa curiosa em relação a Inhambane, ao atentado que eu sofri em Kisico, veja só, o indivíduo que foi apanhado em flagrante, com uma arma pronta a disparar para mim, o que foi feito é permitir que o indivíduo fugisse. Uma coisa que não está provada, que correu-se tanto, foi o processo contra a minha pessoa, dizendo, portanto é um processo civil, de que pelas minhas instruções se destruíram 350 quilômetros de estrada em Inhambane. Isso foi muito rápido, foi muito célere, mas o atentado à minha própria vida até hoje não há absolutamente nada. Então é o que está acontecendo também com a própria PGR. A PGR tem tantos processos nossos lá, que já submetemos por várias situações, o último dos quais apresentamos um relatório das vítimas que são quadros da minha organização política neste momento. Portanto, eu tenho coordenadores ao nível de todas as províncias, todos os distritos e alguns postos administrativos. Então nós fizemos um relatório muito detalhado das vítimas da violência extrema da polícia. Só na minha organização política foram 398 casos de violência extrema da polícia, incluindo 40 mortos. Este relatório, acompanhado de uma denúncia, submetemos ao Ministro do Interior e submetemos à Procuradoria-Geral da República. 40 mortos, com todos os detalhes, tudo mapeado. Até hoje não há nenhuma notificação sobre essa matéria. Mas são tão céleres a notificar-me, a fazer todo o espetáculo público. Até aqui nós temos que apresentar um protesto. A Procuradoria, pela sua natureza, processos que estão em instrução, não pode tornar esses processos espetaculosos. A Procuradoria não pode funcionar como funcionam os blogueiros, facebookeiros, pegar processos, notificações, colocar em público antes de notificar o visado.
A TVM esteve a anunciar a minha notificação antes de eu próprio receber a notificação. Portanto, isto aqui é uma vergonha total. Né? Já se nota o nível de parcialidade destas instituições. Portanto, não há muita coisa para esperar aqui. Temos pessoas, já temos este caso ainda há pouco tempo que falamos desses 2 assassinatos. Temos o caso gritante de Tete, distrito de Macanga. 8 indivíduos que são quadros da minha organização política foram assassinados e colocados numa vala comum em Furancungo. Este caso, até hoje, não tem absolutamente nenhum desfecho nem andamento. Para não falar do Elvino Dias, desde 19 de outubro, regado com 25 balas, até hoje, desde 19 de outubro até hoje, não existe uma notificação nem para a família, nem para mim, porque ele era meu mandatário nacional e meu advogado pessoal, nem sequer para os amigos mais próximos, nem para a organização política que o Elvino representava na altura. Até hoje não existe nenhuma notificação, nenhum comunicado da Procuradoria, mas estão cheios de comunicados em relação ao Venâncio. E comunicados tendenciosos, comunicados que não têm parcialidade, que não são objetivos. Nós, inclusivamente, respondemos a um dos comunicados e que nós mostramos, com base na lei, que a Procuradoria estava a cumprir um papel que não é o papel dela, que é papel de propaganda de um partido, não é papel da Procuradoria. Portanto, a Procuradoria tem vários elementos neste momento a seu desfavor, porque está a funcionar como uma célula do Partido Frelimo e não propriamente uma Procuradoria-Geral da República. Então vai tranquilo amanhã para a Procuradoria? Não, claro que vou tranquilo, nem preciso fazer uma grande preparação, tudo o que estou a falar tenho de memória, porque os casos são tantos que nem preciso andar a fazer preparações longas e prévias, são tantos casos. Mas, só para terminar, temos o caso de 400 mortes que aconteceram de outubro até dezembro, mais ou menos. Janeiro reduziu um bocadinho. De outubro até dezembro, 400 pessoas assassinadas. Diga-se a verdade, são pessoas que foram assassinadas pelas Forças de Defesa e Segurança, em concreto pela UIR. Até hoje, que estou aqui a falar, não existe nenhum processo contra nenhum polícia, não existe nenhum processo contra o ex-comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, que foi a pessoa que deu ordens para isso ser feito. Como é que é possível? 400 pessoas assassinadas num país, não há nenhum inquérito, não há ninguém processado, não há ninguém que vá à audição, não há ninguém que vai prestar declarações. Eu amanhã vou prestar declarações. O Bernardino Rafael nunca foi prestar declarações, mas mandou assassinar 400 pessoas. Em que país é que nós estamos? Portanto, isto para mim, até certo ponto, até eu acho bom o que vai acontecer, porque é uma forma de cair a máscara da própria Procuradoria, que fica claro que não é uma Procuradoria imparcial, não é uma Procuradoria que está ao serviço do povo, é uma Procuradoria que está a responder a tendências partidárias, ideológicas, partidocratas muito concretas. E para mim, uma das coisas mais graves em relação à Procuradoria é exatamente pelo fato de, neste momento, no xadrez político, no campo político, vocês sabem, a Frelimo, neste momento, o próprio candidato, o presidente empurrado pela UIR, neste momento sabem que não tem base social de apoio. Sabem que não tem base, não tem povo, não tem ninguém que lhes apoie. É por isso que até hoje, apesar de terem ganho, ou dito que ganharam com 70%, não conseguiram ir à rua agradecer os 70%. Não conseguem fazer porque sabem que não tem povo. Então, uma forma de se refugiarem da dura realidade de saberem que não tem apoio social, não tem base social, não tem apoio ninguém do povo, agora foram recorrer à Procuradoria como um instrumento. Para quê? Para intimidar, para aterrorizar, para meter medo. Para quê? Para ver se conseguem colmatar o déficit que eles têm de não terem povo. Mas isso não se colmata aterrorizando as pessoas, nem matando as pessoas. Se você não tem povo, não tem povo. Se as pessoas não te querem, não te querem. O grande problema deste governo e deste senhor que se diz presidente é a falta de legitimidade. Se você não tem legitimidade, você não resolve com força. A legitimidade você resolve ganhando o coração das pessoas. Palavra simples. Há quem está aqui pode não entender o que é isso de legitimidade. Legitimidade é simples. Legitimidade é a pessoa te querer ou não te querer. É só isso. Então não te querem. Não diz querem. É só isso. Não tem legitimidade. Tem ideia de quantos processos correm contra si a esta altura? E no caso do amanhã, qual é o processo que está? Bom, olha, aquilo que eu sei de uma forma geral
Dizem que tem processos em todas as procuradorias provinciais, com exceção de 3 províncias. Então vamos contar, como temos 11 províncias, vamos contar 8 a nível das procuradorias provinciais, que eu sei 8, o que mais? Sim, a consciência que eu tenho são 8, são 8. Notificado? Não, nunca fui notificado. Nós tivemos que forçar para saber isto. Nós enviamos uma carta em novembro, que só foi respondida, acho que há 2 semanas. Que a Procuradoria nunca nos respondia, porque ia informar ao público, informava nas redes sociais. Nós fizemos uma carta, dizemos, olha, estamos a ter informação que a Procuradoria emite comunicados a dizer que há processos que correm contra mim, mas eu nunca fui notificado. Então metemos uma carta a solicitar que eles nos dissessem quais são os processos. Não responderam. Metemos uma carta de insistência, não responderam. Metemos um pedido de audiência com o Procurador-Geral da República, também não respondeu. Mas como sabiam que havia esta audiência agora, então fizeram um rascunho rapidamente para informar quais são os processos que correm contra mim, que tenho que falar com o meu advogado, mas pelo que eu saiba são 8 processos contra mim. Agora, qual deles é que eu vou responder amanhã, não sei, né? Não sei qual deles, mas estou pronto. Isto ocorre no momento, dia 5, sabemos, o país houve uma assinatura de acordos de referência dos partidos políticos, aquilo que vai ordenar o debate político. E quero saber se a Venâncio Mondlane teve acesso a essas referências que vão ordenar o debate político, o momento foi consultado, foi ouvido sobre este debate político que vai ocorrer já? Não, quer dizer, formalmente não, né? Eu tive alguns contactos informais, portanto, os 4 partidos signatários dos termos de referência para o diálogo, agora fica muito curioso, porque nós já achávamos que era o acordo. Afinal de contas, são termos de referência para ir dialogar, para depois fazer o acordo. Então, e o povo está aí com fome, o povo está preocupado, o povo está aflito, o povo está sendo assassinado, mas agora ainda se vai fazer os termos de referência para ir fazer o acordo, né? Então, a grande questão é que eu tive um contacto informal com os 4 partidos quando eu acabava de chegar do exílio e que eles vinham para saber o que eu achava, o que eu pensava, mas não me deram um documento físico, só vinham colher a minha opinião, aquilo que eu achava sobre esse acordo, que é público. Eu sempre já disse a todo mundo, toda a gente sabe o que eu acho que devia constar do acordo, que infelizmente estou a ver que estes termos de referência nem sequer fazem referência a isso. Yeah. Muito obrigado. Quem estiver aí poder responder comigo, responde. Este país é nosso! Salve Moçambique! 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 Ana Malala!